Você conhece a verdadeira história da Páscoa? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Jesus estava no auge do seu ministério. Muitas pessoas haviam sido curadas e estavam sendo transformadas pela presença de Jesus ali. Onde quer que ele fosse com seus discípulos, juntava-se uma multidão para ouvir seus ensinos. E todos ficavam maravilhados com suas palavras. Mas os líderes religiosos não estavam gostando nada daquilo. Jesus carregava o amor e o perdão do Senhor por onde passava, e ele ensinava a simplicidade de um relacionamento com Deus, a quem ele chamava de Pai. Os fariseus estavam irritados. Como alguém poderia chamar Deus de Pai? Eles não sabiam que através de Jesus poderiam se tornar filhos de Deus e por isso queriam se livrar dele. Estava se aproximando a festa da Páscoa, que é uma festa que os judeus celebram todos os anos desde a libertação da escravidão no Egito. Por isso, Jesus e seus discípulos estavam indo para Jerusalém. No caminho, Jesus falou algo surpreendente para seus discípulos. Ele disse: "Estamos subindo para Jerusalém, e eu serei entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles me condenarão à morte, zombarão de mim e me crucificarão. Mas ao terceiro dia ressuscitarei." Os discípulos ficaram assustados com aquela notícia, mas Jesus explicou para eles assim: "Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dará muito fruto." Mas seus discípulos ainda não compreendiam muito bem do que ele estava falando, e eles seguiram viagem. Quando chegaram próximo a Jerusalém, na cidade de Betfagé, Jesus parou e pediu que 2 de seus discípulos fossem até o vilarejo mais próximo e disse a eles: "Quando chegarem ao vilarejo, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado. Tragam ele para mim. Se alguém perguntar alguma coisa, digam: 'O Senhor precisa dele. Depois devolveremos.'" E assim eles foram. Quando entraram no vilarejo, estava lá o jumentinho amarrado, exatamente como Jesus havia falado. E quando eles o desamarraram, um homem veio e perguntou a eles: "Por que estão levando o jumentinho?" E eles responderam: "O Senhor precisa dele, depois devolveremos." E o levaram até Jesus. Jesus montou no jumentinho e seguiu com seus discípulos para a entrada de Jerusalém. E quando o povo soube que Jesus estava chegando na cidade, foram até ele e celebraram sua chegada, lançando ramos de árvores pelo chão por onde ele passava e dizendo: "Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas!" Foi uma entrada triunfal. Nesse momento, Jesus cumpriu a profecia que está escrita em Isaías: "Não tenha medo, ó cidade de Sião! Eis que o seu rei vem montado num jumentinho." Em Jerusalém, Jesus ensinou as multidões e em certa ocasião chegou a ele um homem que perguntou assim: "Mestre, qual é o mandamento mais importante de todos?" E ele respondeu: "O mais importante é este: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este:
ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. E o homem creu nas palavras de Jesus. Os fariseus, vendo isso, cochichavam entre si, dizendo: vejam só como todos o amam. Precisamos logo nos livrar dele. Apesar disso, alguns líderes religiosos creram em Jesus, mas tinham medo dos fariseus, por isso não confessaram sua fé. Eles preferiram ser aprovados por homens do que por Deus. Antes da festa da Páscoa começar, Jesus e seus discípulos estavam prontos para o jantar, quando Jesus se levantou da mesa, pegou uma bacia com água, uma toalha e começou a lavar os pés de seus discípulos. Pedro não estava entendendo e perguntou: Mestre, o Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus disse: agora vocês não entendem o que estou fazendo, mas depois vão entender. Mas Pedro se recusou a aceitar aquilo e disse: nada disso, o Senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não lavar os seus pés, significa que você não está comigo. Então Pedro disse: então, Senhor, lava não só os meus pés, mas me lave todo. Mas Jesus explicou: Pedro, quem já se banhou não precisa se lavar todo de novo. Vocês já estão limpos. Ou melhor, quase todos estão. Jesus falou isso porque sabia que um de seus discípulos o trairia logo. Depois, Jesus explicou: vocês entenderam o que estou fazendo? Vocês me chamam Mestre e Senhor e estão certos porque eu sou mesmo. Mas mesmo sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês. Da mesma forma, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para vocês. Agora, felizes vocês serão se colocarem esse ensino em prática. E como Jesus havia previsto, de fato, um de seus discípulos iria traí-lo. 2 dias antes da festa da Páscoa, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei se reuniram e estavam pensando em um jeito de se livrar de Jesus. Nesse momento, chegou Judas, um dos discípulos de Jesus, e disse que poderia entregar Jesus a eles se eles o dessem um bom pagamento. Então, prometeram a ele 30 moedas de prata, e ele aceitou. A Páscoa se aproximava, e os discípulos foram até Jesus para saber onde iriam celebrar. E Jesus disse a eles: 2 de vocês vão até a cidade, e vocês vão ver um homem carregando um pote de água. Sigam ele até a casa dele e perguntem ao dono da casa: o mestre quer saber onde pode celebrar a Páscoa com seus discípulos. E ele mostrará a vocês um salão grande no 2º andar, prontinho para prepararem nossa refeição. E aconteceu exatamente como Jesus havia falado. O tal homem tinha um salão preparado para receber o mestre dos mestres. E finalmente começou a tão esperada festa da Páscoa. Os discípulos prepararam a ceia e quando se sentaram para comer, Jesus disse novamente: um de vocês irá me trair, um dos que comem à mesa comigo. E pegando o pão, deu graças, partiu e dando aos discípulos disse: esse é o meu corpo, comam. Depois, pegou o cálice, deu graças e serviu também aos discípulos e disse: bebam. Este é o meu sangue da aliança, que é derramado por vocês e por muitos outros. Depois de ceiar, Jesus e seus discípulos foram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus falou com eles: ainda essa noite todos vocês me abandonarão. Mas Pedro, sempre muito impulsivo, disse: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Jesus respondeu:
Eu afirmo a você que essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Mas Pedro insistiu: mesmo que eu precise morrer contigo, nunca te negarei. E os outros discípulos falaram o mesmo. Seguindo seu caminho, Jesus e seus discípulos pararam em um lugar chamado Getsêmani. Ali, Jesus disse: sentem-se aqui, que eu vou mais adiante ali para orar. E levou com ele Pedro, Tiago e João. Se afastando um pouco com eles, Jesus disse para os 3: estou profundamente triste e angustiado. Fiquem aqui e vigiem comigo. E foi um pouco mais adiante para orar. Ali ele se prostrou e falou com Deus: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feito o que eu quero, mas que o Senhor quer. Depois de orar, Jesus voltou aos seus discípulos e, quando chegou lá, encontrou eles dormindo e disse: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E depois de dizer isso, voltou para onde estava e orou mais um pouco, dizendo: meu Pai, se não for possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, que assim seja feita a tua vontade. E quando Jesus voltou aos discípulos, eles estavam dormindo de novo, porque os seus olhos estavam pesados. E Jesus voltou e orou uma 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. E voltando aos seus discípulos, disse: vamos, chegou a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, já está vindo aquele que me trai. Nesse momento, veio se aproximando uma multidão armada, conduzida por Judas, um dos discípulos, que foi até Jesus e beijou o seu rosto. Então, Jesus disse: com um beijo você trai o Filho do Homem? Quando os discípulos viram que eles estavam armados, quiseram atacá-los. E um deles, lançando a espada, cortou a orelha de um dos soldados. Mas Jesus disse: basta! E colocando a orelha do homem de volta em seu lugar, o curou e disse: estou liderando uma rebelião para que vocês venham com espadas atrás de mim? Estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Assim, prenderam Jesus e o levaram até o sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe até o palácio do sumo sacerdote e, sentando-se com os guardas, se aquecia perto de uma fogueira. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam tentando encontrar um motivo para condenar Jesus. Mas as pessoas que falavam contra ele o acusavam falsamente e seu discurso era incoerente. Depois vieram algumas pessoas e disseram que Jesus disse que vai destruir o templo e reconstruirá em 3 dias. Nesse momento, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: você está ouvindo a acusação que fazem contra você? Não vai responder a ela? Mas Jesus permaneceu em silêncio. Em seguida, o sumo sacerdote perguntou: você é o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus respondeu: você está dizendo que eu sou. Você verá o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens no céu. O sumo sacerdote não podia acreditar. Ele estava mesmo dizendo que era o Cristo. Então ele disse aos demais líderes: ele blasfemou, o que acham? E todos o julgaram digno de morte, e vendando seus olhos, batiam e cuspiam nele.
Não, não! Por que estavam condenando o Filho de Deus? Ele não tinha pecado, nenhum erro sequer. Por quê? Por quê? Mas era necessário que ele morresse. Ele já havia dito isso aos seus discípulos. Em breve, eles entenderiam o motivo de tudo isso. Pedro, desolado, tentava se esquentar perto da fogueira no pátio, quando de repente chegou uma mulher perto dele e disse: Ei, você estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Em seguida, veio outra mulher que, chegando perto de Pedro, disse: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro, jurando, negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: Com certeza você é um deles. Seu jeito de falar é igual ao deles. Mas pela terceira vez, Pedro disse: Não conheço esse homem. Imediatamente, o galo cantou. Nesse momento, Pedro se lembrou das palavras de Jesus, dizendo que, antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. E saiu correndo, chorando amargamente. Em seguida, os chefes dos sacerdotes levaram Jesus até o governador Pilatos. Eles acusavam Jesus de muitas coisas, mas ele não dizia nada. Então, Pilatos perguntou a ele: Você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: Você está dizendo que eu sou? E ele disse: Você não está ouvindo todas essas acusações contra você? O que você acha? E Jesus não respondeu nada. Por isso, Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: Não encontrei nenhum motivo para condenar esse homem. Vou soltá-lo. Mas era costume, na época da festa da Páscoa, soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. E naquela ocasião, eles tinham um outro prisioneiro muito conhecido que se chamava Barrabás. Assim, a pedido das pessoas que ali estavam, Pilatos perguntou à multidão: Quem vocês querem que seja solto? Barrabás ou Jesus? Nesse momento, chegou uma mensagem a Pilatos, enviada por sua esposa, que dizia: Não se envolva com esse inocente. Essa noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes convenceram a multidão a pedirem para soltar Barrabás. E Pilatos perguntou à multidão novamente: Quem vocês querem que eu solte? E eles responderam: Barrabás. E Pilatos perguntou ainda: E o que vocês querem que eu faça com Jesus? Eles responderam: Crucifica-o. E ele perguntava: Por quê? Que crime ele cometeu? E a multidão gritava ainda mais alto: Crucifica-o! Quando Pilatos percebeu que não estava tendo resultado e que estava se formando um tumulto ali, pegou uma bacia com água limpa, lavou suas mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é toda de vocês. E a multidão dizia: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Assim, Pilatos soltou Barrabás e entregou Jesus para ser crucificado. Nesse momento, os soldados do governador começaram a maltratar Jesus e, para zombar dele, colocaram nele um manto vermelho, uma coroa de espinhos em sua cabeça e uma vara em sua mão e gritavam: Salve, Rei dos Judeus! E maltrataram muito ele. E depois arrancaram dele o manto e a vara e o levaram para ser crucificado. Às 9 horas da manhã naquele dia, penduraram Jesus no madeiro.
e acima de sua cabeça prenderam uma placa onde estava escrito: "Este é o Rei dos Judeus." E junto com ele foram crucificados 2 criminosos, um de cada lado de Jesus. As pessoas passavam por ali e zombavam dele, dizendo: "Salvou aos outros, salve-se a si mesmo." Mas Jesus disse: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Nesse momento, um dos criminosos que estava ao lado de Jesus disse a ele: "Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós." Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: "Ei, você não teme a Deus nem nessa situação? Nós estamos sendo punidos com justiça. Nossos atos merecem condenação, mas este homem não cometeu nenhum mal." Depois, ele disse a Jesus: "Lembre-se de mim quando você entrar no seu reino." E Jesus respondeu: "Eu te garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso." Por volta do meio-dia, o céu escureceu e houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Quando Jesus bradou: meu Deus, por que me abandonaste?" E bradando novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. O véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram, sepulturas se abriram e muitos mortos ressuscitaram. Tamanho era o poder de Deus naquele momento. Os soldados que tomavam conta do local, quando viram tudo isso acontecer, tremeram de medo e disseram: "Verdadeiramente esse era o Filho de Deus." Sim, ele se entregou por mim e por você. Que amor é esse? Que amor é esse? Então, um homem de Arimateia chamado José levou o corpo de Jesus, limpou e colocou em volta dele tecidos de linho limpos. E o colocou em um sepulcro que havia comprado e nunca tinha sido usado. E depois fechou o sepulcro com uma grande pedra redonda. A pedido dos chefes dos sacerdotes, Pilatos colocou soldados guardando a porta do sepulcro para garantir que ninguém mexesse no corpo de Jesus. Eles diziam: "Ele dizia que ressuscitaria ao 3º dia, então vamos tomar conta para que seus discípulos não roubem o corpo dele e digam que ele ressuscitou." E assim foi feito. 3 dias depois, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, foram até o sepulcro levar perfumes para o corpo de Jesus. E quando chegaram lá, aquela enorme pedra tinha sido tirada. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de branco, sentado, e ficaram com medo. Mas ele disse a elas: "Não tenham medo, vocês estão procurando Jesus que foi crucificado? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Vão aos discípulos e contem a eles. Digam que ele vai encontrá-los na Galileia." E elas foram correndo contar aos discípulos. E de repente, Jesus apareceu a elas, e elas se prostraram aos pés dele e o adoraram. E ele disse a elas: "Digam aos meus irmãos que me encontrem na Galileia." E lá ele encontrou os 11. E eles, maravilhados, creram que ele de fato tinha ressuscitado. E Jesus deu a eles sua missão: "Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem.
Em meu nome libertarão pessoas. Em meu nome vocês vão orar pelos doentes e eles ficarão curados. Eu estarei com vocês todos os dias. Depois de dizer essas palavras, Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. E os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor estava com eles, confirmando sua palavra com os sinais que os acompanhavam. É impossível não se emocionar com essa história. O amor tão grande de Jesus se entregando por cada um de nós. E agora recebemos dele a mesma missão que ele deu aos seus discípulos. Vão pelo mundo e contem essa história de amor para todas as pessoas. Vamos celebrar a Páscoa. Jesus ressuscitou. Ele vive. Aleluia! Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau!